Rapaziada, isso aqui é um teste. Eu já quero avisar que isso aqui é um teste. Nós chamamos o nosso querido Pirulinha delas, @hotmail.com, pra quem quiser entrar em contato, pra gente testar um negócio aqui. Eu e Nico, a gente tem muito tempo já que a gente tá pensando em fazer uma mudança no podcast. E a gente tem, um dos projetos que a gente tem é um projeto. A gente é muito transparente com vocês, como vocês podem ver. A gente brigou. Não tem mais clima. Não tem mais clima. Meio translúcido, vai. É um pouco fosco, mas dá pra ver do outro lado. Mas conta, Nico. O Tinho é um ser humano guiado pelo dinheiro. É. E, cara, faltou caráter. A real é essa, tem que abrir. Vamos abrir. Não, Vamos abrir. Conta pra galera. Vamos abrir. Ele traiu. Ele me traiu. Não, a gente tá um pouco de saco cheio de fazer o História pros Brothers. A gente tá experimentando novos formatos, novos temas. E uma dessas ideias foi, vamos trazer alguns especialistas em coisas que a gente achar legal. Pode ser biologia ou vestido de noiva, reiki ou capoeira, cocaína ou samba. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. E aí hoje... Paleontologia. Hoje é paleontologia. Chamamos o homem da paleontologia, menino Pirulo, que é conhecido. Ô, Níquel, eu acho que vale a pena desligar isso aqui. Não, pode deixar. O nosso público tá no nosso canal. Vocês estão vendo como é que... Risca a televisão aqui. Você vê como é que tá rachado o elenco. Mas não tem problema, o elenco rachado ele vai trazer o Extra mesmo assim. E por isso, a gente hoje quer falar com um paleontólogo de verdade. Depois do Ross, do Freitas, ele é o maior expoente. E uma coisa, Pirula, que você provavelmente não sabe, tanto porque a gente acabou de decidir que você ia gravar, né? No meio do caos. Eu não sabia nada. Eu só fui almoçar. Tropeçou na gente. Chega aí pra almoçar, vamos gravar. Mas uma coisa... Aqui. Uma coisa que é interessante mostrar que eles gostam muito de mim, né? A gente adora você. Não, tô zoando. Os caras me convidaram faz muito tempo, eu dei chapéu neles. É verdade. Mas a gente hoje quer fazer um papel de a gente não sabe nada de paleontologia. O que não é verdade. Não, tanto porque a gente tá fazendo isso desde quando a gente nasceu. E questionar a paleontologia também. Não, a gente vai fazer... A gente quer saber do que vai é me a paleontologia. questionar. A gente quer saber o que é. Vai trucar. A gente quer tirar a dúvida básica que muitas pessoas têm. O que é a paleontologia? Pra que serve? Por que fizeram? Vocês montam os fósseis e fazem os dinossauros do jeito que vocês querem? Vocês pegaram os pedaços de um, pedaço de outro. É Lego o nome? Legologia? Isso. Tinha um professor no interior de São Paulo, aqui em Monte Alto, que ele brincava que quando aparecia alguém que não acreditava nos fósseis, né? E os fósseis originais são expostos lá, até hoje no Museu de Monte Alto. Ele falava assim, não, isso daqui eu faço com, farinha de mandioca e cola tenaz. Cara, o cara é bravo. E aí o pessoal ficava olhando assim, farinha de mandioca. Falei, puta trabalho pra escavar esse negócio pro cara falar que isso aqui é falso. Irado. Mas a gente, né, como ignorantes, tanto de verdade quanto também a gente quer estimular esse lado ignorante nosso, a gente vai fazer perguntas desse tipo porque é a pergunta de muita gente mesmo, cara. Que é paleontologia? O que é paleontologia? Pra que serve paleontologia? Por que tão bela? Não assim. Mas por que Concordo. Mas por que a gente estuda isso? Porque eu acho que tem uma galera que realmente não entende a utilidade, papo reto. A gente que não entende pra que a gente estuda. Então, meu querido Pirula, você pode me responder o que é pra quem é burro no assunto? Paleontologia é o estudo dos seres vivos... podemos resumir assim, o estudo da vida no passado. Seria mais ou menos isso. Sim. Né? Então... Não é só dinossauro. Dinossauro, na verdade, é o mais midiático. Mas ele é tipo 5%, menos que 5% da paleontologia. Tipo qual outro que tem maneiro? Cara, você quer a parte que mais ganha dinheiro e mais coisa? Sim. Exploração de petróleo. Paleontologia é petróleo? Bom, petróleo é um combustível fóssil. Né? Eita, caraca. E aí o que acontece? O paleontólogo ganha dinheiro com petróleo também? Vocês fazem parte disso? Pera. Saqueando a Petrobras. Os poucos paleontólogos que têm dinheiro são aqueles que trabalham em empresas petrolíferas. O paleontólogo em empresas de petróleo, geralmente ele é contratado para fazer um cálculo de aonde seria mais provável que tivesse o petróleo. Então o que acontece? Você tem uma série de técnicas para isso, envolvendo principalmente a geologia, não necessariamente a paleontologia. Há quem diga que a paleontologia é um ramo da geologia, mas na verdade ela é híbrida, né? Ela é a junção da geologia com a biologia, né? Então ela sofre preconceito dos dois lados, na verdade beijo é essa. Pro né? Emílio, do Blablalogia, que tá te zoando desde cedo. E aí o que acontece? Quando
quando você vai estudar a história da Terra, você tem certos tipos de rocha. Tá? Eu vou tentar fazer um resuminho do resuminho. Tranquilo. Basicamente, o que acontece? Quando o nosso planeta se formou, não só o nosso planeta, todos os planetas, foi o quê? Foram os elementos químicos que se juntaram, tal, não sei o quê, e fizeram, né? Aí eu já não sei explicar direito como é que foi a condensação deles ali. Juntou, a saladinha maneira. Fez um planeta lá. E ele era essencialmente líquido. Né, era um planeta fusionado, né, fundido, digamos assim, né, ele estava líquido, né, rocha líquida. E aí, em determinado momento, quando ele esfriou, aí é que começaram a ter aquelas condições que a gente reconhece num planeta. Então aí passou a ter... Aí se formaram os oceanos, aí se formaram, sabe, tipo, cadeia de montanha, tal, não sei o que. Começou a ver aonde a crosta era mais fina, encheu de água, onde a crosta era mais grossa, virou continente e tal. Que é basicamente isso, né? O oceano, ele é a parte do continente, que é a parte da crosta terrestre que é mais fininha. Então a água corre pra lá, né? É tipo aqueles desnível de banheiro, né? Então. E aonde a crosta é mais grossa, aí você tem os continentes, ilhas e tal. Sim. Então, o que acontece? O nosso planeta é essencialmente formado de rochas de origem que a gente chama de ígnea. Ou seja, são aquelas rochas que vêm do interior da Terra, líquidas, e que solidificam na crosta. Então é rocha magmática. Coisa que, né? É que é do magma, mas assim, o termo que é mais usado na meteorologia é rocha ígnea. E o que acontece? Essa rocha, a partir do momento que ela solidifica e está exposta na crosta terrestre, ela começa a sofrer intemperismo. Né? Então aí o que acontece? O vento, a chuva, sei lá, cai um meteoro, sei lá, qualquer coisa assim, começam a desgastar e a lavar aquela rocha, etc. E esse pozinho de rocha, ele vai acumulando em outros lugares que geralmente também são mais baixos. Né? Então um valezinho vai acumulando. Ou no fundo de lago, que é o mais comum, inclusive. Fundo de lugares em que você tem água parada, tal, não sei o quê. Encontra umas rochas super antigas lá dentro. Exato. E aí esse pó de rocha é o pó de rocha que vai caindo, formando sedimentos, né? O solo, na verdade, nada mais é do que o pó de rocha com um monte de matéria orgânica. É basicamente isso. Que também pode, né, se acumular ali em várias camadas. Então, vai formando várias camadas de pó de rocha que caiu, areia. Areia é pó de rocha, né? E tanto é que você tem algumas praias que você vê até a granulação grande ainda, né? Que é umas praias feias pra burro. É uma merda, o pessoal né? mostrou lá no Japão, acho. Né? O Japão, assim, é conhecidíssimo por praias lindas, né? Sejamos honestos, né? E aí os caras mostraram lá umas praias no Japão com parece uns pedregulhos. Mas aquilo lá é proto-areia. Digamos assim. Se demorasse mais alguns milhões, virava areia. O Japão tem que esperar um pouquinho, né? Pra ter umas praias boas. Se a cordilheira submarina que forma o Japão ali não afundar o arquipélago... E é o que vai rolar provavelmente. Que é o que pode acontecer, Mas o que acontece? Então esse pó de rocha, essas coisas assim, vão formando esses sedimentos, né? O solo, tal, não sei o quê, que vai se acumulando em camadas em lugares específicos do planeta. E aí o que acontece? Essas camadas, em determinado momento, elas endurecem, elas petrificam, né? A gente chama que ela litifica, ou seja, litos, né? É rocha, né? Por isso que o aerolito é a rocha que voa, né? Enfim. E aí o que acontece? Quando você tem essa formação, aí a gente chama esse tipo de rocha sedimentar. Por quê? Porque ela é formada de sedimentos. Entendeu? Sedimento é o quê? Pó de rocha condensado. E aí você tem tipos diferentes. Você tem o argilito, que é aquele que é formado mais por um tipo de granulação muito, muito, muito fininha, que é da argila, né? Podemos dizer. Aí aquela que tem uma granulação um pouco mais grossa é chamada de arenito, porque aí você tem a questão da areia. Porque a diferença da areia para argila é o tamanho da... É a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é o tamanho do grão. A argila é um grão, assim, muito pequeno. Extremamente pequeno. Isso. A argila é em Full HD, a areia é em 480. Entendi. Entendeu? Os pixelzadas e tem o xisto. Xisto? Não. Putz, espera lá. Brita. Silt. Tem o silt que é entre os dois, é mesclado dos dois. Então, quer dizer, você tem essa granulação. A rocha sedimentar é a rocha que geralmente, né, como ela se forma muito devagar, em ambientes calmos, né, porque não pode ficar mexendo muito, né, a água não pode ir lá e lavar tudo e tal, né, o vento não pode levar. Essas rochas, eventualmente, cai alguma coisa lá. Cai uma folha, cai um inseto, às vezes é fundo do rio, do fundo de lago, então o bicho já morreu e caiu, a folha já morreu e caiu. Ou às vezes é lama, quando é argila, tal, molhou por causa da chuva, grudou ali alguma coisa.
aquele bicho morre, ou aquele pedaço de planta, tal, não sei o quê, e aí Fica ali. cobre de novo. E cobre de novo. E aquilo lá vai se formando e ficando por ali. Né? No fundo de lago, por que é mais comum? Porque tem menos oxigênio, então tem menos, como é que se fala? Menos bactérias para decompor o negócio. Então dá tempo de enterrar antes de apodrecer. Quando você quando um bicho morre, sei lá, a céu aberto, vai vir um urubu e vai arrancar um pedaço, vai vir um fungo e vai destruir tudo, tal, não sei o quê. Então é mais fácil de formar, a menos que seja, por exemplo, tempestade de areia. Tempestade de areia é interessante, tem vários fósseis formados. E meio que bem, assim, até hoje intactos quase, né? Muito bem, cara. É assustador como é legal. Na Mongólia, cara, tem uns negócios incríveis, assim. Enfim, e aí você tem toda essa coisa. Então o fóssil, que é o objeto de estudo da paleontologia, ele se forma dessa forma, dessa maneira. E o petróleo que eu estava comentando, ele é essencialmente, eu tenho um vídeo explicando isso exclusivamente, quem quiser ir, canal do Pirula, né, você vai lá no YouTube, veja, tem um vídeo explicando sobre do que é feito o petróleo. Muita gente fala, o petróleo é feito de dinossauro, não sei o quê, por isso que o dinossauro de plástico, na verdade, é o dinossauro virou dinossauro. E não, na verdade o petróleo, ele é feito de plâncton, porque tem que ser uma matéria orgânica muito abundante por um período longo de tempo e que ocupe uma área muito grande, porque os bolsões de petróleo são gigantescos. E um dinossauro, por maior que seja, ele é um bicho só. Então, tipo, você não vai conseguir formar um bolsão de petróleo toneladas e milhões de toneladas de barris, não sei o quê. Você não vai conseguir formar com dinossauro. Pode ter dinossauro lá no meio, mas não é a maioria. Não vai ter dinossauro lá no meio. Não vai ter dinossauro. Não vai ter dinossauro. Porque fica lá embaixo, né? E principalmente porque não é marinho. Acabando com os sonhos. Não, e principalmente porque é marinho. Entendeu? Dinossauro marinho não tinha, até onde a gente saiba. Quer dizer, tem... Aquelas baleiões lá não, na verdade... do Jurassic Park. Muito bem. Eu preciso responder, não? Mas, ô Pirula... Minto, tem dinossauro marinho, tem pinguim. É o mesmo até hoje? Basicamente? Não é. Não, parecido? Não, é dinossauro recente. Tá dando onda? Filmaço, hein? Tá dando onda. Recomendação aí científica. Eu não acredito nisso. Tá obrigado. Mas falando sério, o paleontólogo estuda plâncton? Não. E também. É isso que eu ia falar? Também. O paleontólogo estuda formas de vida do passado. Incluindo isso aí. Incluindo isso daí. Aí o que acontece? Os micro-organismos, no caso, né, formas de vida muito pequenininhas, unicelulares ou com poucas células, etc., muito pequenas, elas geralmente se acumulam em quantidade muito grande e elas são um indício muito bom da troca de fauna ao longo do tempo. Fauna, flora, enfim, de biota, né, que chama de biota. E essa troca ao longo do tempo, você registra, você consegue observar no registro fóssil. Você pega um pedaço desse arenito, dissolve, põe no microscópio e avalia lá para ver que tipo de... Você tem, por exemplo, alguns protozoários, até hoje, que eles produzem uma pequena capinha de calcário. E essa capinha, o formato dela varia dependendo da espécie. Caraca, algumas formam uns desenhos muito bonitos, inclusive, porque elas têm uma simetria radial, então formam umas coisas assim que parece que você fez em programa de computador. Foda. E aí, no final das contas, você sabe que algumas são específicas de determinado período, outras são específicas de outro período geológico. Pelo desenho do bagulho de calcário. Isso, olhando no microscópio você consegue ver. Então, caralho, muito foda. E o que acontece? Algumas dessas assim, sabendo a sequência que se repete ao redor do mundo, geralmente, porque o oceano sempre foi uma coisa muito grande conectada, né? Então, essas espécies que se repetem ao redor do mundo, você consegue meio que entender da onde que é aquilo. E teve períodos da história do mundo que foram mais propícios à formação de petróleo por causa por exemplo, tem que ter uma mortandade muito grande de plâncton. Né? Porque aí senão ele não consegue acumular numa quantidade suficiente. Isso acontece com a acidificação do oceano, acontece com, sei lá, uma mudança drástica na temperatura do planeta, que nem está acontecendo agora, apesar das pessoas estarem negando, né? Você tem essa, apesar que estão deixando de negar, né? É lógico. Estão deixando, agora estão deixando de negar, calorão. né? Não foi falta de aviso. Mas enfim, né? Don't look up. O que acontece? Quando você vai ver essa coisa, então você sabendo, né, tendo todo o registro geológico tal, e todo o conhecimento, você consegue chegar e falar assim, olha, a gente tem que chegar em tal lugar, porque geralmente é onde se formou mais petróleo. E aí só que essa profundidade, ela varia ao redor do planeta, porque a crosta terrestre, como eu falei, ela é mais grossa nos pedaços, mais fina em outros, ela varia bastante. Então você vai atrás disso daí, e aí o paleontólogo,
ele, olhando as camadas em que tem esses protozoários, enfim, micro-organismos aí fossilizados, ele consegue dizer, olha, até onde eu tô vendo, é mais provável que você ache petróleo se você cavar mais um pouco. Porque Caralho. esse protozoário aqui, ele é posterior à grande acidificação que E já aconteceu tá antes. aqui, né? Então tem uns antigos mais pra baixo. E é um trabalho bem fácil, que é só mandar, tem que cavar mais. Só mandar. Ou né? tipo, passou. Não, ou passou. Tipo, então fura em outro lugar, porque vocês passaram e não achou, deu. então fura. No pré-sal tinha paleontólogo pra caralho? Na descoberta? A Petrobras é empresa privada, ou melhor, empresa pública, né? Então tem concursos públicos para paleontólogos. Muito Então foda. eles estão lá, e como a gente brincou, então, são os paleontólogos que ganham dinheiro. Aqueles que trabalham em empresas privadas mesmo, Sim. sei lá, na British Petroleum, que se exploda, eu não sei mais os nomes da. As empresas. Aquela Chevron. Sim. Esses aí, sei lá quanto que é o salário deles, mas eu sei que os caras andam de carro bom. E como é que rola um fóssil? Tipo, ele é um osso? O que é um fóssil? É um resto ou vestígio de um ser vivo do Que passado. foi encapado. Nesse processo que eu tava te falando da formação dos sedimentos, caiu ali no meio. Tá, caiu o bichinho. Cobriu. Caiu o cachorro. Lá. Caiu ali. Aí caiu Cobriu. uma pedra. Aí Cobriu. começa a cobrir. Tá. Começa a cobrir. Caiu morto, né? Ele caiu morto já. Espero né? eu, né? É. Senão é Aí, triste. aí caiu morto. Alguns morrem no processo, né? Que coisa Porque você tem, às vezes, horrível. por exemplo, tem algumas assembleias fossilíferas que a gente chama, que são aquelas áreas em que você tem muitos fósseis de muitos bichos diferentes em grande quantidade, que se você for estudar a geologia do lugar, você percebe que aquilo ali foi uma borrasca, por exemplo, uma chuva muito forte, que levou os bichos, fez uma enchente, e aí eles caíram no lugar, morreram afogados, se quebraram inteiro, afundou e tá dando emprego pra muita gente, então aquela coisa. É verdade. E aí, no fim das contas, eles vão lá e eles são cobertos. Então, isso pode acontecer. Então, morreu o bicho. Ele tá lá em cima. Ou a planta, enfim, que seja, né? E como vocês viram, até o micro-organismo também, o protozoário Ser e tal. vivo, né? O ser vivo morreu ali, vai ser coberto. Tem que ser coberto com uma velocidade razoavelmente rápida para ele não ser decomposto pelos outros coisas, não sei o quê. Ou tem que morrer num ambiente propício para que não haja isso aí. Por isso que eu falei, no fundo dos oceanos, em geral, Terreninho bom. você tem menos oxigênio, então você tem menos decomposição. Às vezes você tem que ser enterrado antes daqueles animais detritívoros, né, que vão comer os cadáveres e tal. No caso do fundo do oceano, tem alguns peixes que fazem esse trabalho. E temperatura também, né? Tipo assim, lugar muito frio mantém o bicho. Lugar muito quente. Não, quente acho que não, né? Eu não sei com relação à temperatura, eu não tenho esse conhecimento. Pode ser que seja, mas eu nunca fui atrás para ver. Um lugar mais frio vai. O fundo de oceano e fundo de lago geralmente é mais frio, né? Tem que verdade. ver. Mas seja como for, eu sei que o importante é a rapidez no soterramento. Morreu já cobre. Pra quem quiser virar fóssil, anota aí, hein? Isso aí. Anota aí. Já Morreu, se enterra. já cobre. Já se enterra. Já se enterra. Enfim, e aí os egípcios eram bons nisso. E aí o que acontece? Só que ao invés de pôr na areia, eles põem umas pedras em cima. É o que acontece, os caras, os bichos, então, as plantas, enfim, os seres vivos, eles morrem, isso são soterrados, e eles passam por processos de substituição mineralógica, enfim, sabe? Porque vai ter água que vai percolar ali, vai ter outros processos geoquímicos que vão acontecer durante os milhões e milhões de anos que vão acontecer. Em determinado momento, aquele lá petrifica também, do mesmo jeito que o processo de petrificação do próprio sedimento. Sim. Né? Como eu falei, é argila, é areia, são coisas que, se você pegar in natura, são moles, né? Mas elas vão petrificando. E com o tempo, aí aquilo lá se forma um fóssil. Tem fóssil de tudo quanto é tipo, de todas as idades. Então você tem fóssil que tem 12 mil anos, aí tem a discussão de quando deixa de ser fóssil, tal, que é novo demais para ser fóssil. Enfim, aí entra numa aspiração que eu não sei nem se vale a pena. Mas tu é focado no de 90 milhões, você falou. É isso? Os bichos que eu trabalhei tem entre 90 e 80 Uma galerinha. milhões. É um tempinho. Um tempinho É um tempinho. Que bichos eram esses? Dos bichos que eu trabalhei, mestrado e doutorado, eram crocodiliformes, digamos assim. É do grande ramo, né, de répteis na qual estão os crocodilos atuais. Eles são só um ramo que teve a sorte de sobreviver, mas várias outras linhagens foram extintas, e aí eu estudei esses bichos aí que morreram. Tu pegou os fósseis deles e aí você analisou como é que eles eram, o que eles faziam. Descrição anatômica é o mais importante a princípio, né? Você faz uma descrição anatômica, depois você vai e faz uma
árvore filogenética, né? Você faz uma análise cladística para descobrir as relações de parentesco, que são geralmente feitas por um princípio que a gente chama de parcimônia, né? Ou seja, você vai vendo quais têm mais semelhanças ou menos semelhanças, mas você também não pode ficar só se baseando em semelhança, porque a gente tem uma teoria evolutiva por trás, então você tem que entender qual é o processo de transformação ali dos caracteres para que, tipo, sei lá, sabe, pra dizer que uma coisa virou outra. E fora que você pode encontrar os fósseis de transição, né? A gente não costuma chamar o fóssil de transição, porque a gente não tem como saber. A gente chama os caracteres de transição, as características de transição, entendeu? Entendi. Porque às vezes o bicho pode ter uma característica de transição, mas uma característica antiga e uma característica muito nova. É outro caminho. E aí, aquela característica de transição, ela revela muito pra gente. Porque você fala, tinha uma linhagem ali que tava no meio do caminho para algumas coisas. Então, provavelmente a gente deve achar na mesma camada, né, ou na mesma idade, a gente vai encontrar outros fósseis que vão ter outras características um pouco mais ou menos assim. Porque faz tudo muito sentido. Faz tudo muito sentido. Quando você pega a transformação dessas características de uma em outra... Tu vem acompanhando assim, né? Você vai acompanhando na geologia. Porque você vê que os mais antigos são mais simples, e essas características antigas se mantêm, às vezes, em alguns animais, plantas. Às vezes elas são perdidas, algumas nunca mais vemos, algumas estão aí até hoje, né? Então tem formatos corpóreos que dão muito certo, né? Tanto em plantas quanto em bichos também, e em micro-organismos. E tem formatos corpóreos que deram certo quando o ambiente era mudou o ambiente ou deu azar, sabe? E já teve umas paradas que tu olhou, estudou e pensou, puta, como é que essa porra tá aqui? Como é que esse troço tá aqui? Esse troço não devia estar aqui? Esse bicho... O jacaré tropeçou do topo da montanha. Como é que ele subiu na montanha? Como é que acharam esse iPhone aqui? Entendi. Tá, o alienígena que tava lá, né? Não, eu não passei por isso, tá? Existem algumas coisas que a gente descobre, né? Bom, minha área de trabalho foram répteis, né? Então eu só sei dessa parte com mais propriedade. Mas existem, por exemplo, às vezes a gente descobre algumas coisas que a gente não tinha muita noção. Mas aí, o que você faz é a mesma coisa do trabalho qualquer ciência histórica é assim. Então, você que trabalha com história, vocês sabem que não é uma coisa, como é que se fala? Uma cláusula pétrea. Se você acha um documento novo de determinado político... Não quer dizer que aquilo é verdade, não quer dizer que o cara estava enrolando, não quer dizer... Exato. Mas aí, às vezes, aquilo revela uma verdade, que você chega e fala, pô, aquele pessoal que faz história forense, desenterra o rei de não sei aonde pra descobrir que ele morreu de tifo, e por isso que houve a sucessão da dinastia do Caramba 4. Então, às vezes, você tem essas coisas. Por exemplo, aqui na América do Sul, não sei se vocês já viram aqueles dinossauros encoraçados. A gente chama de anquilossauros, né? Aqueles que têm as costas totalmente cobertas por placas de osso, espinhos, tal, não sei o quê. Esses são bichos que são tipicamente que a gente chama de laurásicos, né? Ou seja, eles são dos continentes do norte, que aí seria América do Norte, Europa e Ásia, né? A gente tinha alguns fósseis da Austrália e fica aquela dúvida, pô, como é que esses bichos vieram parar aqui? Então a gente previa que a gente ia encontrar coisa na América do Sul, porque tinha que ter uma área de passagem ali, os continentes eram todos unidos em determinado os continentes momento. Eram unidos durante muita coisa que você estuda. Então, no Cretáceo, que é o período que eu estudei, né? Sim. Os continentes já estavam separados, mas eles ainda estavam mais próximos do que eles estão hoje. Então, já não rolava ficar zanzando de todos os lugares. Pra galera que não tá ligado, os continentes eram conectados. Tá? Muita gente não sabe que era uma coisa só, era um grande playground. E aí o Juca brigou com o Lucas, e aí separaram. Quantos milhões, mais ou menos? 150, 200? Eu não sei exatamente. Então, na verdade, esse processo é muito lento. Né? E outra, se você vai pegar toda a história da Terra, não apenas o éon que nós estamos vivendo agora, se você pegar toda a história da Terra, você vê que, na verdade, é uma dança. Você tem até umas animações na internet muito legais. Separa, junta. Separa, junta. Separa, junta do outro lado. Aí separa, junta de novo. Faz o seguinte. Então você tem isso daí acontecendo várias vezes. A última vez que juntou tudo,
foi mais ou menos há uns 250 milhões de anos, digamos assim. Tempinho legal. Foi a última vez que juntou tudo. Que foi o mesmo período, né? Mesma mais ou menos idade ali, da maior extinção em massa que a gente tem registro na história geológica do planeta, tá? Que é a extinção Permiano-Triássica que a gente fala, que matou uma proporção de, sei lá, 95% da vida do planeta. Era pra gente nem estar aqui. E esses 5% que sobreviveram compuseram a fauna que a gente depois ia reconhecer como a atual. Pô, a gente perdeu vários bichos foda, né? Perdemos, muito. Os legais estavam lá. Os legais Muito, lá. perdemos muito. Aí, Mas é aquela os que tem coisa. fóssil já são legais, imagina os que não tem fóssil. Exato, tem isso também. Mas só que o que acontece? Por causa dessa extinção, por exemplo, que os dinossauros puderam surgir. Então a gente tem que pensar também que houve, né, os dinossauros, os crocodilos, enfim, toda essa parte da fauna de hoje. Os mamíferos, né? Então a gente não existiria provavelmente se não fosse essa extinção. Ou seja, era melhor. Até agora eu tô só concordando. Mas vem cá, novamente, né, cara, eu faço perguntas muito básicas, porque eu acho que é isso que a galera quer saber. Que, Por real, isso ele é muito profundo. Não, pô. Não, é porque eu tenho certeza que tem perguntas que é muito óbvio pra quem trabalha na área, entendeu? E eu tô só, né, enfim. Mas o lance é pena em dinossauro. Eu quase fiquei surdo. Desculpa, que eu sou dramático. Pena em dinossauro. Não tenho pena. É isso que você quis falar. Não, dinossauro Fiquei tem pena. surdo, não tenho pena. Dinossauro, Ao contrário de um dinossauro, não tenho pena. Porque, por exemplo, a gente viu esses dias um vídeo com o Gustavo do Zoologia. Vocês não me deixaram explicar as costas do bicho lá, o anquilossauro. Vai, fala de novo, depois eu falo das penas que eu gosto. Não, eu tava falando assim, que a gente encontrou, que você tinha perguntado sobre essa mudança de encontrar uma coisa que não tem nada a ver. Isso é maneiro pra caralho. Então. E a gente tinha alguns dentes desses bichos encoraçados, desses dinossauros encoraçados, encontrados aqui na América do Sul. Mas não tinha encontrado nada muito substancial. Nos últimos 2 anos, a gente encontrou 2 bichos muito interessantes, mostrando que você teve uma evolução completamente diferente deles aqui na América do Sul. Caminhando pro outro lado aqui dentro. Quando você chega nessa conclusão, você olha para aquilo e você tem que reescrever uma parte da história que você não sabia. Então imagina, por exemplo, que, sei lá, durante a invasão espanhola, a gente descobre que o último refúgio dos Incas não foi Machu Picchu, foi em outro canto, que era uma cidade perdida que a gente nunca tinha descoberto. E aí os exploradores, sei lá, um bando de alpinistas chega e um belo dia descobre um lugar incrível, sei lá. Mais recente. Aí o que acontece? Aí você tem que reescrever uma parte da história para dizer, olha, a gente chegou numa conclusão nova agora porque a gente tem mais material, né? É como você chegar, sei lá, enfim, qualquer processo, como eu falei, ciências históricas trabalham assim. Você encontra uma evidência nova. Na verdade, todas as ciências trabalham assim, mas as ciências históricas, elas têm uma peculiaridade. As ciências experimentais, você faz um teste. As ciências históricas, você tem que procurar. E não necessariamente você vai achar. Então você tem que cavucar. Às vezes as pessoas estavam cavucando coisas e acharam outras, né? Se não me engano, os pergaminhos do Mar Morto lá, que a Tupá Guerra trabalha lá, os pergaminhos do Mar Morto foi uma coincidência, né? Os caras chegaram lá e falaram, nossa, mas o que é isso, cara? Foda pra caralho. Então, agora que estão terminando de estudar o negócio, porque é muito pergaminho. Então, quer dizer, isso reescreveu uma parte do que a gente sabia da história, porque falou, isso aqui eu não sabia que aconteceu. Pô, você sabia que isso aqui tinha acontecido? Mas o bicho encoraçado de Potemkin aí, o bicho, ele é outro bicho aqui na América do Sul? Ou ele é só um latino? Da mesma família. É uma família parecida. Na verdade, ele é até um pouquinho mais primitivo. O que dá a entender, então, que talvez esses bichos tenham surgido nos continentes do Sul e depois ido pros continentes do norte. Caralho, se for, ia ser muito foda, que aí nós colonizamos eles. Ih, mas um monte de bicho é isso. Dinossauro? Vamos, porra, vamos, time. Sabe? Então, mas aí colonizaram... nesse caso colonizou mesmo. Nesse caso colonizou. Esse bicho específico. Nesse caso colonizou. A menor vitória do mundo. Deixa a gente. Não, porque se você for ver, eu ia falar dos tatus, né? Que os tatus nasceram aqui, surgiram na América do Sul e foram pra América do Norte. Pô. Mas aí, os tatus não são bem a fauna dominante na América do Norte. Então você daria pra fazer uma coisa, mais uma migração da América Latina indo pra lá, né? Tipo, entra mais uma migração. Não, muito foda. Estão lá lavando prato, estão fazendo... Coitado, né? Tentando sobreviver à xenofobia. Mas eu acho isso do caralho. Mas o lance que eu tô falando das penas, que eu fico em cima... Isso, vamos voltar porque quando eu fui no zoológico... esqueci o nome. Quando era criança? Não. Esses dias. Com meus pais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu vi um casuar. Uhum. O que é um casuar? É um frango grande.
Ele é um tipo... Não, é um avestruz. É tipo um avestruz com o cabelo do vocalista do Offspring. Isso, É com muito uma papada foda. e um moicano. É muito pica. E ele é grande. Muita gente fala, pô, então, isso aí é meio que era isso, um dinossauro. Vários dinossauros é meio que isso, assim. Dinossauro, a princípio, os dinossauros não avianos não voavam, né? Até onde a gente sabe. São uns galinhão. Galinhão. Mas assim, o lance das penas dos dinossauros é assim, há uma certa discussão sobre quando as penas surgiram e quais dinossauros tinham pena ou não. A gente entra nessa dúvida por quê? Porque a gente tem pena na linhagem dos carnívoros, que vão dar origem às aves, e a gente tem pena na linhagem que a gente pode chamar de filamento, ainda não é uma protopena. Isso é uma coisa legal, você tem toda a escala da complexidade das penas do mais antigo pro mais novo. Foram evoluindo bonitinho, tá bem anotado. Bonitinho, chupa criacionista. Enfim, aí chega o que acontece. Aí você vai pra uma outra linhagem, que é aquela linhagem que vai dar origem ao Triceratops. Então, os bichos mais antigos tinham esses filamentos também. Sim. Né? E até os bichos mais primitivos, mais antigos, lá do Triássico, tal, não sei o quê, tinham esses filamentos. Então, já que são bichos muito antigos e eles têm esses filamentos em duas linhagens diferentes, então o mais parcimonioso é imaginar que o ancestral em comum já tinha. O ancestral em comum é o ancestral dinossauro. Então o pessoal às vezes argumenta que os dinossauros já tinham penas na sua origem, não pena que nem hoje um fazão, mas uns filamentozinhos, sabe? Tipo, uma coisa assim, isso. E aí, né, algumas linhagens foram perdendo, né? Então, por exemplo, ninguém acha que, sei lá, um brontossauro tinha penas. Né? Porque é um bicho muito grande. Pescoção, não é, brontossauro? Exato, Mas tudo cheio de pena, ia ser lindo. Sim, ia ser bonito, mas é porque a gente tem que lembrar que a função, entre aspas, a gente não gosta de falar de função quando a gente fala de seres vivos, mas de estruturas evolutivas, mas vamos dizer assim, a pena ela não serve só pra voar, né? A função primordial da pena, a gente não sabe qual foi a primeira, né? Que talvez tenha sido, sei lá, uma seleção sexual, né? Foi algo que seria interessante para as fêmeas, ou então era alguma coisa. Eu adoro minha pena. Ou então, tá vendo? Ou então alguma coisa que Imagina, eu abro o braço e eu tenho várias penas aqui assim. Ia ser muito foda. Clóvis Bornai. Enfim, essa eu fui fundo, hein? Eu não era nem nascido quando eu. Enfim, aí o que acontece? Às vezes era, sei lá, para afastar inseto, né? Alguma coisa assim, né? Era um filamento que afastava. Você tem várias coisas, mas essencialmente a primeira função da pena é uma questão de revestimento. É para revestir o bicho e manter temperatura. Então, parte do motivo de por que as aves têm sangue quente é por causa do revestimento de penas. Assim como para os mamíferos também tem a questão dos pelos. Então, oleosidade do pelo, né? Quando se machucava, dava tancava um pouquinho mais. Toda a oleosidade que a gente tem, que foi tão útil na nossa evolução, que a gente tenta tirar hoje loucamente com a astringente, é basicamente isso. Mas são as glândulas na pele que os mamíferos têm, que é uma característica meio típica dos mamíferos, né? Já o australopiteco deve ficar puto com a gente passando creminho, skincare. Exato. Deve ficar puto. Cara, demorou pra caralho pra ter essa porra. E tô tirando de sacanagem. E o fato de a gente raspar pelos, tal, não sei o que a gente não quer lembrar que a gente é primata, né? A gente não quer lembrar disso. Com certeza. Mas aí o que acontece? Quando você vai ver a origem das penas, então seria uma estrutura de revestimento. Tá? Então faz sentido, por exemplo, que animais pequenos tivessem esse revestimento, porque ele ajuda a manter a temperatura. Animais muito grandes, tecnicamente iam superaquecer. Se você for olhar hoje os maiores mamíferos terrestres, você vê que eles quase não têm pelos. O elefante, quase não tem pelo. O rinoceronte quase não tem pelo. Quais são os rinocerontes que têm pelo? Aqueles pequenininhos de Sumatra, né? Você vê que o elefante indiano, que é um pouco menor que o africano, ele tem uns chumacinhos de pelo. Lindo demais. E, enfim, se você for olhar, você vê que, tipo, quanto maior é o bicho, menos pelo ele costuma ter, ou pelo mais curto ele costuma ter. Que elefante que tinha muito pelo? O mamute, onde ele vivia? No frio. Então, o que acontece, né? O rinoceronte lanoso também, que vivia no Ártico e tal. Então, quer dizer, você tem esses bichos. Maneiro. No caso da baleia, tal, não sei o que, eles perdem os pelos por outro motivo, né? Pra ter aerodinâmica, pra ter hidrodinâmica e tudo mais. Mas, tirando isso, a questão das penas é mais ou menos essa. Então, dificilmente um brontossauro tinha penas, porque é um bicho grande demais, né? Assim como o tiranossauro dificilmente tinha penas, apesar da linhagem do tiranossauro ter.
Porque a gente conhece um tiranosaurídeo, pequenininho, tinha 10 metros de comprimento, mas é considerado, não, 10 metros? De não, altura? acho que era menos, não, de altura não, meu Deus, um Godzilla, não. Não, 10 metros... era grande, pô. Apesar que o Godzilla é 25, né? Mas tudo bem. Pô. Depende do filme. Não, enfim, mas Ele foi crescendo, Godzilla, Foi né? crescendo, Foi. Foi um menininho, comeu bem, foi crescendo. Pra ganhar do macaco, né? Do King Do Kong. King Kong. Godzilla tinha o tamanho do Optimus Prime, né? Mais ou menos. De altura? 25 metros pode ser, não sei. Mas enfim, eu sei que... Foi a minha contribuição científica. Isso, muito bem. Você tem um bicho da linhagem dos tiranossauros, que foi descoberto na China, que agora, talvez 10 metros de comprimento seja muita coisa, mas era um bicho razoavelmente grandinho, que tinha o corpo coberto de penas. Certo. Né? E era um bicho com uma cobertura de penas muito grande, tem até na mandíbula aqui, você vê que tinha pena do lado de fora. Caramba. Então, quer dizer, bom, espero que não do lado de dentro, né? Mas enfim, né? Tipo, do lado de fora tinha pena. E estudos geológicos falaram que lá provavelmente era uma área mais fria. Tanto é que ele até apareceu, acho que no último Jurassic Park, que eu não vi ainda. Eu também não vi. Mas... Você ficou meio bolado com ele, né? Cara, todos os paleontólogos que eu conheço foram ver Jurassic Park, todos eles foram com expectativas baixas, todos eles saíram e falaram, minhas expectativas eram baixas, mas puta que pariu. Esse último ou em todos? O último. Ah, tá. O último. Assim... É porque o último filme é ruim também. Todos eles tiveram reclamações, é óbvio, sempre vai ter, do mesmo jeito que qualquer reconstrução histórica, os historiadores vão tirar as calças pela cabeça, mas se você deixar de ser um pouco preciosista, você consegue apreciar pelo menos um momento de diversão. Esse filme, pelo que os paleontólogos falaram, nem isso não consegue. Não deu pra tirar nada. Não dá pra tirar nada, eles foram com a expectativa mais baixa possível e eles falaram, puta que pariu. É pior do que eu pensava. Muito maneiro. Então, no fim das contas, eles até colocaram esse bicho lá. Então, a gente sabe que a linhagem dos tiranossauros tinha penas, com toda certeza. Só que o T-Rex era tão grande que possivelmente, se ele tivesse penas, ou era no filhote, né? Porque, e perde. Porque é possível, exatamente, ele né? Perde quando fica Às vezes mais perde alto, quando fica maior. Ou então, ele devia ter penas só em lugares muito específicos do corpo e ela não podia acumular a ponto de fazer uma diferença de temperatura. Então, talvez um penacho na cabeça, Pô, talvez umas peninhas aqui atrás daqueles bracinhos, alguma coisinha assim, talvez ele tivesse. Então, a gente não sabe se todos os carnívoros tinham penas, mas se o ancestral tinha penas, então provavelmente elas foram se perdendo em várias linhagens, mas na linhagem que deu origem às aves, que é de grupos de bichos particularmente pequenos, né? Aí nessa linhagem que deu origem às aves, aí as penas foram usadas inclusive para o voo depois, né? O voo aparece depois, na verdade em mais de uma linhagem. O pterodátilo voava? O pterodátilo voava, mas o pterodátilo não é um dinossauro. Aí ele vem lá de trás. O pterodátilo, ele tá lá para trás. Sério? Ele tá entre os dinossauros e a linhagem dos crocodilos, digamos assim, simplificando absurdamente. E falou mal do Jurassic Park e tal. Tem algum filme que os paleontólogos digam, esse aí, ó. Esse é o nosso. Esse aí, Avatar. Sei lá, Esse tem algum que os paleontólogos pagam mundo pau? era azul antigamente. Imagina, sei lá. Nunca ouvi falar. Até Até hoje, só o documentário lá da BBC, lá, da BBC, o último lá, o que tá na... Não, o que tá na Apple TV. Aquele da Apple TV lá, o último. Você lembra o nome? Eu posso pesquisar aqui, porque eu acho que é uma boa indicação pra rapaziada. É Mundo Pré-Histórico, se não me engano. Esse daí, a galera pagou pau. Eles chamaram paleontólogos muito especializados, que trabalham muito na vanguarda das pesquisas com dinossauros. E outros seres, outros répteis que moravam juntos, que viveram junto, como por exemplo os pterossauros. E assim, não só eles chamaram esses especialistas, como eles ouviram os especialistas. Porque o grande problema desses filmes é não chamar. Chamar, eles chamam. O problema é eles obedecerem ao que os especialistas falaram. Eu tenho certeza que vários filmes que narram, sei lá, a época do Luís XIV, a época do Átila Uno, não sei o quê, eles chamam os historiadores lá para não sei o quê. Só que o historiador fala assim, então, eles cagavam na rua. E aí, eu não vou botar assim no meu filme, pô. Ou então fazem uma coisa diferente, sabe? Aí você chega e fala... Ou errado até, né? Tipo, tem que fazer uma mistura temporal ali, porque senão... Mistura personagens. E aí os historiadores arrancam as calças pela cabeça e falam...
eles tinham que chamar um especialista. Eles chamam. Não, é que mas eles não ouvem. Todo especialista, todo paleontólogo, o historiador, ele deve ter um momento que ele deve largar a mesma frase, que é, tá, então faz como tu quer. Provavelmente. Ele deve explicar, não, mas é que, pô, não tem como rolar o cara cagando aqui, porque a câmera, pô, um dronezinho aqui não dá. Então, tá. Faz aí. Mas olha só, a série é Planeta Pré-Histórico, a indicação do próprio paleontólogo aqui pra vocês, da Apple TV. Isso. Quem tiver Apple TV consegue usar, eu não tenho. Mas tudo bem. Seja como for, quando você tem essas pesquisas que são feitas aí para filmes, para desenhos, para séries, para coisas assim, geralmente eles contratam algum especialista na área. Tá? Aí o especialista fica meio que às vezes numa situação entre a cruz e a espada, porque ele fala, sem mim é pior, mas comigo queima o meu filme, porque as pessoas vão ver que eu tô aqui e os caras não estão obedecendo. Pelo menos cai o Pix. Então, às vezes, exato. Cai o Pix, o exato. Frila. A menos que você trabalhe com petróleo, aparentemente você precisa desse Pix. Temos esse problema. E aí, tipo, a lenda do youtuber ficar rico é mentira, tá? Enfim, no fim das contas, você tem ali um equilíbrio, então, que o cara tem que encontrar, provavelmente, o cara ou a mina, enfim, tem que encontrar para que o filme fique, por exemplo, não tão errado, sabe? É que nem multa, infração grave, gravíssima, média, não sei o que ali. Que pelo menos seja só umas infrações de média pra grave e nenhuma gravíssima. Então, tem dinossauro não fazer beatbox, pelo menos. Né? Isso, exatamente. Que do nada, isso, aprender a tocar sanfona, sabe? Essas coisas assim que aí tem alguns exageros. É claro que, né, eu também acho que a gente tem que, por exemplo, o Jurassic Park, obviamente que a galera paleontóloga vai ficar puta e faz sentido, né? A parada é a área. Mas não é pra ser analisado cientificamente, né? Não, então, mas o livro do Michael Crichton, na época, ele foi considerado arrojado. Olha aí. Porque você tinha ali uma série de pesquisas que estavam sendo feitas e o Michael Crichton conversou com um desses pesquisadores, que foi quem ajudou ele, e esse pesquisador passou corretamente. Aí, óbvio, como é uma ficção, você tem que fazer umas adaptadas. E essas adaptações, eu tô ok com isso. Eu não sou aquele paleontólogo tão chato assim que vou falar, porque aqui ficou faltando uma dobrinha. Não. Você aceita, né? É o limite da suspensão da descrença. Isso. Agora, o problema é, em determinado momento, né, certas pesquisas vão mostrando, por exemplo, que isso daqui não estava bem certo, isso daqui não era bem assim, essas coisas aqui a gente descobriu que, enfim, é de outra forma que fazia, né? Então as reconstruções dos bichos e tal passam a ficar meio que defasadas, digamos assim. Então você acha que o antigo ser desatualizado faz sentido? Porque antigo... Faz sentido, exatamente. Eles tentaram até compensar um pouquinho isso com dá pra dizer que é um spin-off, né? Mas eles fizeram um pequeno trailer que se passa no Cretáceo. Um pequeno trailer desse último filme Jurassic Park. E aí lá eles puseram os bichos como a ciência hoje diz que eles eram. Mas aí os bichos do parque, né, que são atuais... Fugiram. Aí esses bichos... O trailer fugiram, só ficou os... Isso. Aí esses bichos do parque atual, né, aí são reconstruções genéticas que... os argumentos de roteiro dele. Exato. Esses aqui são convenientemente muito bons pra vender. Não, porque eles... Não, mas é verdade. Eles misturaram, tipo, com o Tiranossauro Rex com sapo, com, sei lá, com então maracujá. Faz sentido. Na Com maracujá é ótimo, tipo, com morangos. E a marula. Isso. Aí o dinossauro ficou... Tira a Marula Rex. Só sofria. Só sofria. Me mata. Não, é verdade. Você tem essa coisa também, que é uma justificativa bem plausível, se você for ver. Então, suspensão da descrença. Você consegue justificar direito. Então, o livro, ele foi, na época, considerado bem arrojado e foi considerado muito ousado do Spielberg fazer um filme sobre isso. E eles usaram tecnologias muito de ponta naquela época. Então, aquele filme, por exemplo, apesar de ter um monte de coisas que já eram consideradas incorretas desde aquela época, foi, assim, um frenesi entre os paleontólogos. Foi um frenesi. Ficou todo mundo com ereção. Os que têm... Ficou todo mundo com tesão, digamos assim. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Quando você tem como se fala? Começaram a inventar muito na franquia. Porque a franquia podia ter morrido no filme 2. Sendo bem honesto. Porque aí você tem 2 livros do Michael Crichton. O segundo livro do Michael Crichton já é um pouco forçado, mas a gente ainda aceita porque é o outro cara. Porque é do mesmo cara e tal. E ainda tem uma continuidade da história. Então, se você tivesse três filmes, que nem foi da primeira temporada, digamos assim, a primeira parte, né, que foi lá nas décadas de 90, que os caras tentaram tirar o suco da série até o final, né? O terceiro filme já foi desnecessário.
Né? O primeiro e o segundo já estavam de bom tamanho. O segundo eles dão uma forçadinha de barra, mas, puta, eles mostram uns negócios que é legal pra caramba. Né? Um T-Rex meio Godzilla, assim. Então você fala, tá bom, vai. Então, já tá bom, né? Comendo semáforo, né? Não sei o quê. Então essa parte aí até que é foda, então tá ok. E eles mostram também essa parte das grandes empresas que iam querer lucrar em cima. Então, como que eles iam fazer. Eles tentaram levar os bichos pro continente justamente porque eles iam montar um zoológico, uma coisa assim. Então, eles vão mostrando ali também essa parte mais de ganância do ser humano, que também é importante de ser colocado, né? Então, meio que o filme 2 é interessante. O filme 3 é basicamente só destruição. É o filme de monstro, o filme 3. Morde, perna voando e pronto, acabou o filme. Tá me ganhando. Basicamente isso. O filme tá boa. O filme 3, né? Faltou Vin Diesel, mas tá bom. Exatamente. Isso. É um Velozes e Furiosos com dinossauro. Basicamente isso. Não, mas isso... Na verdade, como é dinossauro, não tão velozes, mas bem furiosos. Sabe que isso era uma possibilidade real, né? O quê? O de Velozes e Furiosos fazer uma collab com o Jurassic Park foi uma conversação de produção. Que foda. Cara, The Rock eu estou muito feliz disso não ter sido feito, mas eu estou muito feliz. Como, meu? É sério. Tu é louco, velho. A gente tem que parar com esse tipo de romantização bizarra. De Velozes e Furiosos? Eu tava falando uma coisa... Não, eu vou exagerar e vou ficar quieto. Vai, não. Aí vão dizer que é muito exagerado, eu vou ficar quieto. Mas na paleontologia estuda... É que eu ia pegar um exemplo histórico. Não, deixa quieto. Que tem os Transformers e não sei se isso tá representado na paleontologia. Os Transformers? Mas no Transformers. Quando chega no Transformers, isso eu acho muito foda. Eles vêm de outros planetas, não. Não, tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas os Transformers, eu acho que é o 3 ou 4... que daí eles chamam os Transformers antigos, que daí são os Transformers carros dinossauros. Eu queria saber se isso tá correto. Te chamei aqui. Como é que eram os carros dinossauros? Os carros dinossauros. Olha, no período paleolítico. Eu só vou falar uma coisa, eu deveria ver o filme antes. Eu não posso te responder que eu não vi o filme. Esse tem um pouco de Rei Arthur também no filme. Muito e de bem. Atlantis. Tem Nossa! Mesmo? Tem mesmo? Tem. Caralho, que incrível. Incrível, ligar o foda-se. É o famoso acho ligar o muito foda-se. maneiro. Mas, querido Pirulo, eu queria saber, pra gente... O que eu acho que é a pergunta principal, e não é em tom de ironia. Existe a chance dos paleontólogos estarem errados e estarem montando... Não é piada. Estarem montando os fósseis de uma maneira não adequada? Tipo assim, existe a chance de existir um dinossauro que os paleontólogos acham que exista, mas é meio tipo assim, putz, se pá, aquele rabo ali, o Juca botou do nada aquele rabo. Tem isso? Era um cabide? O Juca botou um cabide. Tem essa chance? Se você for levar em conta que a maioria da paleontologia é formada por pessoas que estudam invertebrados, plantas e tal, planta rolam uns problemas. Porque nem sempre você sabe se aquele galho sem folha é do mesmo... Sabe, se aquela flor, né, é da mesma planta que tem aquela folha. Junto, né? Isso, tem que esperar ver se caiu junto pra você dizer, putz, agora a gente sabe. Né? A gente não sabe, por exemplo... Então, invertebrado em geral, como são os bichos menores, morre inteiro. Então aí você meio que já sabe, não, esse bicho morreu inteiro, então você sabe direito o que é. Vertebrados grandes, a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque às vezes não acha inteiro, né? Então a gente lembra de dinossauro, porque foram os maiores vertebrados terrestres, né? Mas alguns mamíferos também geram esse problema, tal, não sei o quê. E outras linhagens também. Outras linhagens de répteis também. Sim. Agora, o que acontece? Algumas vezes... Quando é uma linhagem que a gente já conhece, por exemplo, você acha uma tartaruga fóssil gigantesca. Tartaruga a gente tem hoje. Sim. Então é plausível que você monte parecido com uma tartaruga atual. Você tem como comparar, você tem como olhar e tal. Crocodilos, crocodiliformes, digamos assim, que inclui essas linhagens fósseis. Como você tem uma linhagem viva hoje, você consegue fazer um paralelo ali, você sabe que não vai variar muito daquilo, mesmo que sejam uns bichos diferentão. Os meus bichos eram terrestres, por exemplo. Então eles tinham umas pernas mais... Crocodilo terrestre só? Eles tinham umas pernas mais compridas. Mas apesar de ter umas pernas mais compridas e de ser terrestre, a perna, os ossos tinham a mesma anatomia ali, né? Uns crocodilos de perna grande, tipo os cavalodilo? Não chegava a ser desse tamanho. É uns Rottweilodilo. Tá. Caralho, o assim. Rottweilodilo é muito foda. É uns bichos do tamanho de um cachorrão, assim. Talvez um pouco maior, vai. Muito foda. Talvez um pouco maior. Mas as patas também, tipo, de tamanho de perninha? Também. Muito grande. Só que com rabão, assim. Caralho, muito foda.
foda. Tinha até uns maiores, assim, tem uma cabeça, um dos bichos que eu trabalhei, assim, tem uma cabeça conhecida que é desse tamanho, assim, deve ter o quê? Isso aqui, 1 metro, um pouco menos de 1 metro. Caralho. Então os bichos chegavam a ser, né? Geralmente você faz o cálculo de que a cabeça é 1/7 do corpo, então Caralho. aí os bichos podiam ser bastante compridos, mas eles não eram tão altos assim, né? Quadrúpedes e tal, não sei o quê. Mas enfim, tem as coisas. Mas a anatomia desse bicho tem as características lá que não vai variar tanto, assim, de um crocodilo atual, então você meio que não vai montar errado, porque você sabe mais ou menos o que é isso. Isso aqui é um fêmur, eu sei que isso daqui é um fêmur e não um húmero, e nem um, sei lá, um osso da mandíbula. Você olha e você fala... Erro grosseiro de, tipo, morrer um pinguim com um jacaré e o cara tá montando junto, isso não existe, né? Não. Tá. Não, isso não. Agora, a gente tem que lembrar que a ciência não nasceu sabendo, né? Sim. E que hoje a gente tem estudos anatômicos muito precisos e muito aprofundados e que às vezes até alunos estão no comecinho da graduação aprendem e isso daí é uma coisa muito rápida. Mas quando você vai, sei lá, pro começo da ciência paleontológica lá, na verdade a ciência paleontologia mesmo começou ainda no século XVIII, mas ela tinha um paradigma que era assim, diluviano e antediluviano. Né? Então eram as criaturas antediluvianas, aquilo que veio antes do dilúvio, e você não tinha um pensamento evolutivo, você tinha um pensamento... criacionista. Que eles chamavam de catastrofista, ou seja, você tinha catástrofes que matavam os bichos, né? E por isso que o dilúvio entra ali numa coisa. Tinha até o pai da paleontologia, que era o Barão de Cuvier, que era do Museu de Paris, né? De Histoire Naturelle lá. E ele fez o quê? Ele foi o que propôs que teve, talvez, catástrofes anteriores à do dilúvio. Que o dilúvio foi a última, mas que teve outras anteriores. Foi arrojado para a época, né? Teve uma coisa. Agora, quando você chega, então, no século XIX e tal, e aí você vê pessoas que estão fazendo estudos anatômicos e os próprios naturalistas, eles não sabiam de tudo. Você tem que lembrar uma coisa, né? Entendo todas as críticas, eu sei que isso é uma coisa foda, mas eu sou uma pessoa um pouco determinista nesse ponto. Eu acho que não teria como ter sido diferente, né? A questão colonial. A questão colonial meio que tudo rumou para que aquilo acontecesse, né? Que em determinado momento os europeus iam sair da Europa e iam ferrar com tudo, né? Em determinado momento isso ia acontecer. Então, os países da Europa que passavam por todos os países, todas as regiões do planeta, eles coletavam, roubavam, pilhavam vários lugares e levavam para a Europa. E isso possibilitou, por exemplo, que os naturalistas tivessem acesso a coisas do mundo todo, especialmente seres vivos. E aí você podia estudar a anatomia de muito mais bichos do que antes. Então, por exemplo, o Charles Darwin, as teorias evolutivas não surgiram na Inglaterra à toa. O Charles Darwin tinha acesso a uma série de coisas. Ele teve a oportunidade de fazer a volta ao mundo. Passou aqui. Essa oportunidade não era dada, por exemplo, sei lá, enfim, a um guerreiro Maasai. Então, tipo, é uma coisa que houve ali um direcionamento histórico que meio que não foi surpresa, né? Você vê, quem fez a primeira proposta evolutiva da era moderna, né? Porque você teve algumas propostas da Grécia Antiga, do mundo árabe e tal, mas uma coisa diferentona, assim, uma coisa um pouco mais próxima do que a gente tem hoje, foi o Lamarck, né? Chevalier de Lamarck. Ele era francês, né? Trabalhou no museu também lá de História Natural e tal. Então, quer dizer, você tinha... o fato de serem países coloniais, né? A Grécia, a grande explosão da filosofia grega foi porque o pessoal dizia, né? Cada grande filósofo tinha 20 escravos. Não, então ele tinha muito tempo para poder... E você ter falado dos gregos é interessante, porque um cara que foi um grande naturalista na sua época foi Aristóteles. Aristóteles tinha acesso a vários tipos de animais diferentes e plantas para poder fazer os estudos dele de biologia. Depois a gente descobriu que estava quase tudo errado, mas ele foi o primeiro que conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele era mentor, tutor, sei lá, guru do Alexandre o Grande, que chegou até a Índia, foi até não sei o quê, e ele trazia, porque ele falava, putz, o Aristóteles vai curtir isso, vou levar. Carinha de Aristóteles. Putz, o Aristóteles, e putz, gostou. Era a tia, então, tia rica. Exato, e era a tia rica, muito bem, que viajava o mundo, né? Nossa, ela viajou para a França, trouxe para mim. Enfim, quando você junta isso daí, o Aristóteles teve uma oportunidade que qualquer outra pessoa não teria. Quem propôs os primeiros sistemas de classificação, que é o gênero e espécie, né? Por isso que é Homo sapiens, né? Tipo, sei lá, cebola, é Allium cepa. Quem propôs daí foi o Linneu. O Linneu era sueco. Se fosse depender da extraordinária e abundante fauna e flora da Suécia, entendeu? Ele ia estar... ia ficar perdidinho. Ele em um dia ele resolvia todos os problemas de hierarquia. Imagina, né? A fauna e a flora da Suécia, né? Não é uma coisa muito rica. Mas é importante enfatizar também que não é como se tivesse certo em fazer o imperialismo europeu. Não. É isso que eu tô falando. Eu não tô por isso que eu tô falando, entendeu? Sim, eu não tô relativizando. Eu tô falando que
assim, eu sou um determinista, entre aspas, porque eu falava assim, não tinha muito como evitar que aquelas coisas rumassem para aquele fim, porque todo o processo histórico meio que estava dando na pinta que aquilo ia acontecer, então não é de surpreender que as ideias evolutivas tenham surgido na Europa e que a paleontologia tenha aparecido primeiro na Europa. Paleontologia como ciência. Né? A descoberta de fósseis é conhecida desde sempre. A gente sabe, inclusive, né, isso talvez seja uma das únicas evidências cabais que a gente tenha, que você tinha elefantes na Grécia até razoavelmente pouco tempo atrás. Exatamente. E foi encontrado um templo grego em que você tinha um osso de gigante, e aí os caras foram ver e era um osso de elefante. Que até que os gregos não estavam tão errados assim, porque o osso o fêmur do elefante, ele é um pouco parecido com o nosso. Você não é tão diferente assim, mas dá pra você ver, tem diferenças óbvias. Mas, já que você não tá comparando com 47 espécies, tá comparando duas, tem gente que fala, tá, tem uma diferença, mas deve ser um cara muito grande. Os heróis, o Perseu, o Teseu, o Hércules, eles estão de 4, 5 metros de altura nos contos. Sabe? Por quê? Por causa dos fósseis que eles encontravam da rapaziada. Então, aí isso é uma coisa muito interessante, né? A China, por exemplo, que é hoje um dos países que mais trabalha com paleontologia, na verdade eu acho que o país mais arrojado em paleontologia hoje é a China, né? É praticamente impossível você trabalhar com paleontologia sem citar qualquer autor chinês, ou você ter que tentar se comunicar com algum autor chinês, porque não é muito fácil, e os chineses eles são um pouco fechados, né? Desde que você ofereça alguma coisa que realmente vale a pena, né? Eles têm essa coisa. Também um pouco traumático, né? Também foram bastante roubados pelos europeus, né? Confiaram, se ferraram, também falaram, não confiamos mais, né? Da guerra do ópio pra frente, filho. E mesmo cientificamente, muita coisa da ciência foi roubada da China e tal, né? Por exemplo, a Suécia, de novo, né? O primeiro fóssil chinês que começou a paleontologia chinesa, que foi lá no começo do século XX, um pouco pra metade, que é o Euhelopus, que é um desses saurópodes, desses bichos com o pescoço muito comprido, né, que é muito bem preservado, tem a cabeça, tal, não sei o quê. Ele foi encontrado por escavadores chineses, sei lá o que, serão mineiros, uma coisa assim, e tinha um padre que estava catequizando os chineses ali naquele momento, o padre era sueco. É um nome cheio de consoantes e com umas vogal dobrada, né? Lá, aparentó, blá, blá, blá. Enfim, e aí o cara pegou lá esses fósseis, achou interessante, chamou outro sueco lá da Academia de Ciências da Suécia lá, né, Putz, como é que é o nome? Era uma cidade que era sagrada pros vikings. Era... Cidade sagrada? Dos vikings. Na Suécia. Era... Puta, Museu de História Natural de... Meu Deus do céu. Pode continuar que eu pego aqui. Me sumiu agora da cabeça. Suécia, isso é tranquilo. Bom, enfim, que seja. Eles levaram esse fóssil da China para a Suécia, estudaram esse fóssil, ainda está na Suécia, né? E aí, no final das contas, eles... Estocolmo? Não, Estocolmo é a capital. Então... Não, é de... O ouvinte vai deixar nos comentários. Boa, ouvinte, obrigado. Não, eu sei, vai. Puta, que os caras estão com 20 minutos lá só. Mas tudo bem, eu vou procurando enquanto eu vou falando. Eles, enfim, aí... Se você for pegar o lado bom, né, dos suecos terem ido lá e pegado a coisa do chinês, é que, graças a esse movimento, começou a paleontologia chinesa. E aí, desde que começou, não parou mais, mas aí eles começaram a ficar bem espertos. Né? Então é aquela coisa, você tem então, e lá na China você tem fósseis tão bem preservados que não tem por que a gente supor que eles não encontravam isso antes, né? E possivelmente eles faziam o que inclusive fazem até hoje em determinadas comunidades lá na China. Eles pegam o fóssil, dizem que é osso de dragão, moem e usam na medicina chinesa para afrodisíaco, porque é para isso que serve, né? Tipo, sempre adoro, afrodisíaco. fico louco. Eu né? não paro a noite. Pó de fóssil, é dragão. Pó de fóssil na Rede Globo de televisão? Puta que pariu, que tem de ator que gosta de pó de fóssil. Pois é. É bom demais. Então, deixa eu ver. Tô gastando. Fizemos uma pesquisa e é Uppsala. Olha aí, eu lembrei agora da cidade da Suécia que os vikings pagam pau. No começo, os naturalistas não sabiam direito como montar os fósseis também, porque não tinha material de comparação o suficiente para conseguir... enfim, para conseguir entender. Tem casos históricos de dinossauros e outros répteis que foram montados errado.
ou mesmo mamíferos, tal, não sei o que foram montados errado. Depois, com o tempo, que você vai vendo que, tipo, realmente esse aqui fez errado, isso aqui não tá certo, isso aqui tá uma porcaria. Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia, isso dificilmente acontece. E tem algumas estruturas que, assim, não é que montaram... por exemplo, que nem o braço tá no lugar certo, é um braço. Mas aí descobriu-se que, na verdade, ele não era naquela posição. Então, que nem a mão dos dinossauros. A mão dos dinossauros, em várias coisas, ela é montada caída para baixo. Tava sempre assim. Eles estão sempre assim. Não, é sinal do Ronaldinho. É sempre caído para baixo. A gente descobriu, faz razoavelmente pouco tempo, mas enfim, já faz um tempo, que na verdade era para dentro. Os dinossauros não eram assim, era para segurar, entendi. Exatamente. Então, eles não era voltado para baixo, assim a mão dele tá quebrada. Ele... Quando digitava, não era segurando o baldinho. Isso, exatamente. Ele segurava um baldinho, muito bonitinho. E aí o que acontece? Então, isso é um exemplo de que não é que montaram a mão errado, no sentido de que os ossos não estão na posição certa, ou uma coisa assim, mas a mão não estava colocada da maneira adequada. Isso pode acontecer. Isso aí pode acontecer. Agora, tem casos de dinossauros e répteis e mamíferos, tal, não sei o que foram montados errado no passado e hoje é mais difícil. Tem material, por exemplo, que a gente não conhecia o crânio. Então, já que você não conhece um crânio, um dinossauro, você não sabe como é que é o crânio. Putz, então eu vou fazer um crânio de um bicho que eu acho que é parecido. Aí, depois de anos, você descobre o crânio de verdade e você fala, putz, não tem nada a ver. E aí você remonta ele do jeito certo. Mas os hipopótamos, o pessoal fala muito de hipopótamo, né? Que se tu encontrasse o crânio dele, parece... O formato é um bicho aterrorizante. É assustador. Só que o que tem por cima de pele, cartilagem, músculo, enfim... É muito mais friendly, né? Mas na verdade dá pra você fazer, eu tenho até um vídeo mostrando que dá pra você partir do pressuposto pra conseguir montar um hipopótamo de um jeito que vai razoavelmente parecido com o que ele é. Ah, que maneiro. Né? No caso aí o que eu tava falando era quando você não conhece mesmo a cabeça, tipo, você não sabe. Você encontrou o fóssil até o pescoço, de lá pra frente você tipo, cadê? E aí você se ferrou. Então isso às vezes acontece. Lindo demais. Muito foda, cara. Mas assim, o pessoal quiser aprender a montar um hipopótamo, onde é que eles podem aprender? Como é que o pessoal pode achar? Dá um alô aí. Canal do Pirula no YouTube, né? É muito fácil. A minha arroba em quase todas as redes é @pirula25, Pirula com 2 L's. E menos no Facebook, que é canal do Pirula, porque não é arroba que funciona lá. Se você for me seguir no TikTok, não tem conteúdo nenhum ainda, pelo menos, mas a conta tá separada, então se vocês acharem o @pirula25 com 2 L's, sou eu. Então já vai seguindo, porque aí um dia eu coloco alguma coisa lá. Obrigadão, a gente se vê na estreia de Velozes e Furiosos e de Jurassic Park, essa collab, a gente se vê nos cinemas. Tchau, tchau. Jurassic Furiosos. Valeu, rapaziada, valeu.